aí, família Alviverde, vamos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos a partir de agora falar sobre o jogaço do Palmeiras com o Bragantino, né? Que realmente foi um jogo e tanto, onde o Palmeiras mostrou quem manda. Isso mesmo, ele ganhou por 2-1 em cima do Bragantino e disparou na liderança aí do Brasileirão. A partir de agora vamos saber as análises, né, dos comentaristas aí da ESPN Brasil, o que eles acharam desse jogo, que foi espetacular, mas eles sempre têm uma análise técnica que deixa a gente, né, mais a par de tudo que rolou em campo. Vamos falar sobre todos os lances, se teve lance polêmico, a gente vai falar sobre isso também. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e fica comigo até o final, porque o vídeo está top. E lembrando de deixar os créditos aí para a ESPN Brasil. E você tem que esperar a realidade do jogo. E a realidade do jogo é a seguinte: o Palmeiras, por característica do seu treinador, do seu clube, de sua estrutura, jamais vai jogar um futebol. Pode ser que você encontre em alguns momentos, sim, raros, um jogo que você classifica como bonito. Sim. O Flamengo, ele persegue mais esse jogo bonito. E ambos podem levar à conquista. Palmeiras tem um caminho, Flamengo tem outro. Tá? No mundo do futebol, são caminhos diferentes. São crenças. Aquilo que eles acreditam é totalmente diferente. Embora os dois estejam certos. Um só vai levar, isso não quer dizer que o outro esteja errado. O que é o Palmeiras? O Palmeiras toma um gol e o Palmeiras continua jogando. E no segundo tempo ele vem melhor, ele vem com duas trocas. O Palmeiras nesta temporada tem um time equilibrado no banco e em campo. E o Abel conseguiu encontrar o sistema. O esquema, ele pode mudar. O esquema é a interação de jogadores dentro de campo, mas o sistema, ele tem ali uma base. E ele vai trocando jogadores e ele mantém o time competitivo, sem grandes alterações estruturais. Mas ele continua batendo naquelas teclas com novos nomes. Então ele pode colocar um Maurício, hoje ele põe o Luigi, tem dias que ele tem o Flaco Lopes no banco, o Vitor Roque jogando, o Vitor Roque no banco, Flaco Lopes no campo. Então o Palmeiras tem, num formato que a gente sabe que começou lá em 2020 com o Abel, um elenco um pouquinho mais parrudo para suportar essa loucura que a gente chama de futebol brasileiro. Então é isso que ele fez hoje. O Bragantino estava animadão, né? 1-0 no Palmeiras, o Palmeiras continua jogando. E no segundo tempo houve uma mudança. Aí tem treinador para isso, tem jogador querendo vaga para isso. E ele vence, né? E o Palmeiras, além do Michael, além do Bruno Rodrigues, que já são ausência já de algum tempo, né? O Bruno Rodrigues, então, desde o ano passado. Também não teve o Vitor Roque, a avó do Vitor Roque faleceu, né? O Vitor Roque pediu dispensa e tal. Talvez tenha uma dispensa de mais dias, não joga pela Copa do Brasil essa semana. Ceará. Não é dos confrontos mais fáceis. Não, pegou o pior adversário. Pegou o pior adversário, o Palmeiras. Mas fez o resultado fora de casa. Exato, né? 1-0. E também não jogou o Paulinho, que aí é o tal do controle de carga. Já vinha tendo uma sequência e tal, foi preservado nesse jogo hoje. Foi esse cara aí que decidiu a partida, o Maurício. Quer dizer, o Palmeiras com desfalques importantes. E mesmo assim conseguiu a vitória. Professor Celso Zelt, tudo bem, meu querido? Tudo bem, William? Boa noite a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Quando você tem um trabalho acumulado, o técnico nem precisa estar em corpo presente, que era o caso hoje do Abel, né? Estava o João Martins. Essa vitória passou muito pelas mudanças para o segundo tempo. Aliás, até certa altura do segundo tempo, o Palmeiras ainda não tinha deslanchado. Tudo que você falou é verdade, essa vitória tem que ser muito comemorada. Não vamos nos esquecer que o adversário, se vencesse como estava vencendo, seria o líder do campeonato. É um adversário de qualidade. Não é um confronto do peso de um Flamengo e Botafogo, mas eu vi um paralelo entre os dois jogos hoje. Os dois considerados grandes e brigando pela liderança do campeonato, tanto Flamengo quanto Palmeiras, foram colocados em condições desconfortáveis pelos seus adversários. E o Palmeiras deu melhores respostas. O Palmeiras, do segundo tempo, acabou fazendo tudo aquilo que se pedia por quem assistiu à primeira etapa. Mais jogo pelos lados, opção, é certo, mudaram os nomes, mas mudou principalmente o jeito do Palmeiras jogar. Enfim, o Palmeiras achou uma solução contra o Bragantino
que o Flamengo não achou contra o Botafogo. Até foi relativamente melhor que o Botafogo, um jogo também de muito poucas chances de gol, né? Se você contar nos dedos, teve 2 chances reais no primeiro tempo, 2 no segundo, uma para cada lado. Mas no frigir de todos esses ovos aí, o Palmeiras vai se mostrando mais constante. Há muita discussão sobre as qualidades dos elencos de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras talvez não tenha esse elenco tão cintilante, tão vistoso, mas é um elenco mais equilibrado. O Palmeiras tem soluções, agora hoje menos em relação ao ataque, mas entraram garotos que acabaram dando conta do recado. Então o Palmeiras do Abel está muito próximo, por essa conta que o Vitor Birner fez, é uma conta importante, de ir para a parada com uma certa tranquilidade. Eu não sei qual vai ser o tamanho dessa tranquilidade, mas o Flamengo está muito pressionado. O Flamengo que durante a semana estava pressionado, inclusive da Libertadores. Se o Flamengo eventualmente tivesse perdido da LDU, ele estaria fora da Libertadores. Então, o time do Felipe Luiz tem uma pressão sobre si, até pelo que se propõe, né? Como falou o Calçade, o Flamengo busca essa exuberância, que no Palmeiras a falta dessa exuberância é perdoada por todos nós, torcedores, imprensa, jogadores, o técnico do Palmeiras. O Abel não vai cobrar falta de exuberância de ninguém, nunca na carreira dele. Eu não acho que os times busquem exuberância aqui. Eu acho que os times, como disse o Calçado, acreditam em modelos de jogo e alguns são, para a maioria das pessoas, porque beleza é uma coisa razoavelmente pessoal, mais bonitos do que os outros. Os do Flamengo, se funcionar como o treinador deseja, é um jogo que envolve você mais, porque é um jogo de pressão intensa em cima. O time chega, tem a bola e o jogo fica mais eletrizante. O do Abel é um tipo de jogo um pouco mais agudo que o do Felipe. O do Felipe também mas é um pouco mais agudo que o do Felipe. Só que tem algumas coisas que a gente precisa ponderar. E aí, quem está assistindo a gente pode tirar a própria conclusão, obviamente, se isso é uma grande coincidência, se isso é uma questão tática, se é questão técnica, se é a mentalidade. Porque o Palmeiras, na Copa do Brasil, venceu o Ceará fora de casa. O Ceará tem a melhor campanha do Brasileirão até agora jogando na sua casa. Sim. Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato de Diferença, mas o Ceará é um time difícil de ser batido jogando no Ceará. Na rodada passada, o Palmeiras quebrou a invencibilidade do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo só empatava. Jogo duro. O Palmeiras não conseguia criar, achou um gol no final. O Bragantino não havia perdido em casa também. Também. E o Palmeiras vai lá e vira contra o Bragantino. Quer colocar mais 2 exemplos? Por favor. Recentes? Vitória sobre o Fortaleza fora de casa. Sim. Que há muito tempo não perdia em casa. Vitória sobre o Internacional, que há muito tempo não perdia. Naquela sequência vinha bem o Internacional. E não tinha perdido no ano. E vitória na altitude também, contra o Bolívar. Só para colocar essas vitórias que fora de casa que são expressivas. Não são vitórias contra equipes que estão na zona do rebaixamento, que estão desesperadas. São vitórias expressivas. E aí, numa comparação com o Flamengo, raramente o Flamengo joga menos que o seu adversário. Hoje, por exemplo, o Flamengo foi melhor que o Botafogo. Não foi espetacular, não foi melhor que o Botafogo. O Flamengo ficou mais perto de vencer do que o Botafogo. Só que mesmo jogando melhor, o Flamengo ainda não ganha os seus jogos quando as coisas estão parelhas, ao contrário do que faz o Palmeiras. Por que disso? Essa é a minha provocação aqui, é literalmente uma provocação, porque eu não acho que a questão é técnica, eu não acho que a questão é física, porque o Flamengo poupou jogadores no começo do estadual, o Flamengo, obviamente, teve alguns desfalques, o Pedro faz falta, mas... E hoje acho que perdeu o De La Cruz, hein? Tem o elenco para usar no nível físico que é necessário. Talvez o treinador, o tipo de jogo exija mais, não sei se é isso. Será que tem um elenco mais equilibrado? As peças que saem, as que entram, há mais equilíbrio? Não sei. Acho que isso é relativo. Eu estou levantando questões. Eu não sei, porque eu fico pensando assim... Você levantou uma provocação boa aqui. Se eu tiver que achar uma explicação só, eu não tenho a menor convicção de que é isso. Eu também não tenho. Eu estou pensando junto aqui. O Palmeiras acredita que vai ganhar o jogo no final, o Flamengo ainda tem alguma dúvida. O Palmeiras tem Mas eu não mais, sei se é isso. O Palmeiras tem mais condições de manter o jogo que ele quer com o elenco que ele tem do que o Flamengo. O Flamengo sem Arrascaeta, um jogador, é outro Flamengo. Inclusive, Calçade, bom você falar isso, porque hoje a informação até que foi dada durante a transmissão era que a prioridade na janela de transferências do Flamengo agora é um substituto, né, um reserva para o Arrascaeta, porque já chegou à conclusão que não tem esse cara. Por isso que eu estou falando até de equilíbrio. O Palmeiras me parece que tem peça, para todo mundo ali tem uma pecinha que vai se encaixar. O Flamengo me parece, nesse ponto, embora tenha um grande elenco, falta... Nesta etapa do projeto Abel,
transformar o Rafael Veiga num personagem principal. Isso. Ele pode vir a ser ainda, mas ele não é nesse formato. Então é um Palmeiras que, dentro da sua ideia de jogo, e não dá para comparar, é impossível comparar o caminho que cada um escolhe, não é? E no caso do Palmeiras, ele tem, não tem o Facundo não está legal, vou colocar o Maurício. E ele tem outros jogadores que podem executar a função. O Giai começou a jogar, finalmente. Então, assim, o Abel, ele encontrou um modelo e ele pode fazer trocas dentro desse modelo e mantê-lo ativo dentro da ideia do primeiro tempo, mantendo a ideia do segundo com novos jogadores. O Flamengo, assim, hoje não tinha... A gente vai entrar no Flamengo daqui a pouco, mas não tinha mas Gerson. a mistura tá boa aqui. Não tinha Gerson e não tinha Rascaeta. Tá bom, De La Cruz tinha que estar mais preocupado em ser um segundo volante, mas com o Everton Araújo e não é o De La Cruz que se manda e larga o garoto sozinho. Então, com isso, ele tinha um quarteto de atacantes e que muda todo o funcionamento, né? Tinha o Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Luiz Henrique e o Bruno Henrique ali tentando encontrar o espaço dele. Tá bom, se o Bruno Henrique chega na área com o Pedro, o De La Cruz está lá atrás, o jogo fica vazio. Né? Então, é um Flamengo que, dentro do seu modelo, ele tem o ideal com a Rascaeta, com o Gerson, com o De La Cruz. Hoje não tinha Rascaeta, nem Gerson, o De La Cruz sozinho não ia conseguir fazer essa equipe ir à frente. Produzir. E o Botafogo foi muito inteligente. O Flamengo com time A ou B ou C vai ter a posse e vai jogar no meu campo. Perfeito, eu vou jogar uma partida em lances mais verticais. E poderia até ter vencido o jogo. Eu acho que são estágios diferentes do trabalho. Sim. O estágio do Abel hoje é diferente do estágio do Felipe Luiz. O que o Abel já viveu no Palmeiras, ainda que o Felipe Luiz tenha muito potencial, é diferente de tudo que o Felipe Luiz já viveu no Flamengo. Para você lidar com situações de jogo e de temporada. Mas eu não acho que o Flamengo está nesse problema todo. Acho que passa por confiança. Eu acho que já foi pior. Não acho que tem nenhum problema. Eu acho tudo bem, que inclusive. O Flamengo hoje não vence porque tinha um bom adversário do outro lado. O Flamengo começa muito bem o jogo hoje. Começa, para mim, tão bem quanto começou contra a LDU, só com a diferença que tinha um adversário mais capacitado do outro lado hoje. E teve uma bola que entrou num cruzamento, num escanteio contra a LDU, que muda um pouco a dinâmica do jogo. E a LDU é muito menos time que o Botafogo. O Botafogo, do meio para o final do primeiro tempo, acho também combina. O Flamengo teve mais momentos melhores na partida. Mas o Botafogo, do meio para o primeiro tempo, para o final do primeiro tempo, entende o que é o jogo. Começa a esticar a bola. Juan e Igor lá na frente segurando, para quem passa, poderia até ter feito mais coisas, melhor. O Botafogo, em alguns momentos do segundo tempo, começa também a entender como neutralizar, a saída do De La Cruz quebra um pouco o ritmo, então o jogo fica mais igual por ali. O 0-0 num clássico contra o Botafogo não é o problema. O Palmeiras construiu um resultado sobre o Red Bull Bragantino, também, para mim, é diferente você conseguir o resultado contra o Botafogo hoje, ainda que as posições sejam diferentes. Acho que a situação do Flamengo ela já foi pior. Quando o Flamengo vence dentro de casa, espantando uma pressão de Libertadores contra a LDU, tem alguma coisa. Quando ele vence o Bahia na semana passada, também é uma situação positiva. Teve aquele jogo 4-0 contra o Corinthians, tem um pouquinho de tempo, já passou, mas também tem coisa ali. Só que eu acho que o Flamengo ainda tem um estágio diferente de trabalho do Felipe Luiz na comparação com o Abel. E isso, num recorte comparativo, que vai existir sempre de campeonato, o Palmeiras está um pouquinho à frente. Às vezes abre 4, às vezes pode abrir 7, às vezes vai ficar com 1 na frente. Eu acho que é mais que isso. Só que o Flamengo não me desagradou totalmente hoje. Só que, assim, é impressionante como a temporada vai cobrando. E a temporada vai cobrando porque o Flamengo também teve mais tropeços e pôde abrir mão de menos coisas durante a Libertadores. A corrida, o morro ficou mais íngreme para o Flamengo na Libertadores, porque vacilou contra o Central Córdoba, não ganha fora. A pressão contra ele deu é diferente, vai ser diferente, vai ter que correr muito contra o Tátira para confirmar o resultado enquanto o Palmeiras vai estar descansando. Então, acho que isso vai, talvez, não é explicando tudo, porque a gente também não tem resposta para tudo, mas algumas coisas a gente consegue entender esse comparativo que eu acho que a gente vai sustentar até o final da temporada, que é de Palmeiras e Flamengo. Nesse estágio agora, é mais difícil para um adversário enfrentar o Flamengo ou o Palmeiras? Os dois. Eu acho que é igual. É tão difícil quanto. Agora Vai ter que escolher um. Aonde? Esse aqui é mais complicado. Tem que escolher um. Eu tenho que escolher um para enfrentar nesse momento. Eu ainda tenho muito medo. O que é pior? Qual dos dois é mais difícil? Eu teria muito medo do Flamengo no seu melhor dia. Pelo estilo de jogo, pelo jeito de jogar, de ser sufocado, de acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Corinthians ou com o Juventude, dadas as diferenças dessas duas equipes nas melhores partidas do Flamengo. O Pedro falou dos estágios diferentes de trabalho, é verdade, mas a gente não pode esquecer que também toda a história do trabalho do Abel não é linear.
Ele está trabalhando nessa temporada com uma reconstrução de todo o ataque dele. Ele vinha de um campeonato paulista e antes de um campeonato brasileiro, em que havia muitas discussões sobre o fato do jogo estar muito centralizado do Estevão. Acho que isso já está se resolvendo. Acho que o Palmeiras tem a vantagem dessa menor exigência estética. Você imagina jogadores como o Maurício e o Giai, só para ficar nesses dois nomes, serem soluções para o Flamengo? Cairia o mundo. Todo mundo acharia pouco. E o Palmeiras pode se beneficiar disso. Ele tem essa vantagem, ele não tem esse problema, essa dívida estética. Só uma pergunta, você acha que isso porque esses jogadores são piores do que os respectivos jogadores de suas funções no Flamengo, ou porque os jogadores não têm o glamour, apesar de conseguirem fazer alguma coisa que os jogadores do Flamengo fazem e não ficarem atrás? Eles não têm o glamour e talvez nem tivessem a chance de mostrar que não poderiam ficar atrás. E não tem essas funções no Flamengo. É isso. Eles entram bem nas funções dentro do Palmeiras. E deu um trabalho. O Flamengo vai se pedir outra coisa terrível para o Abel encontrar onde colocar cada um ali. Ele passou o Campeonato Paulista dele todinho tentando. E ele conseguiu depois do Campeonato Paulista. Aquele jogo que ele vence Corinthians é um jogo em que, se ele consegue antes esse encaixe, talvez ele teria vencido o Campeonato Paulista. Mas depois, veja o que é o Corinthians hoje, que ganhou o Campeonato Paulista, e o que é o Palmeiras do Abel. Quer dizer, as diferenças. O Corinthians é um time que está buscando seu caminho novamente, numa situação bem diferente, e o Palmeiras muito mais coeso. Isso não quer dizer que esse sistema vai permanecer até o final do ano. Claro. Daqui a pouco, Palmeiras, nos anos do Abel, sempre oscilou. É que quando o Palmeiras oscila aqui em cima. Outros daqui lá para o fundo. E qual foi o fundo do Palmeiras? O Palmeiras ficou em 15º lugar em algum momento? Não. Palmeiras, quando não é campeão, bate para Libertadores. As crises no Palmeiras, os muros pichados, só assim com o 3º lugar. 2º lugar. O pior momento foi o ano passado, com eliminações nas oitavas, mas para os dois campeões. Cara, eliminou para o Flamengo, eliminado pelo Botafogo. Eu não consigo entender esse futebol que o povo acredita que existe, que é o seguinte, do time, determinados times só tem vitórias, e só tem finais, e só tem títulos. A gente vai ter que sentar, todos eles decidam, porque, cara, você tem o Flamengo, você tem o Palmeiras, o Botafogo, se no ano passado, muito mais vigor, mas o Botafogo pode voltar a qualquer momento ser aquele Botafogo que a gente tinha no ano passado, desde que tenha um pouquinho mais dinheiro para contratar, mas se tem muito mais time entrando nessa dificuldade que é o futebol brasileiro. Como foi o Inter, o Roger, que vive um momento de turbulência, mas teve lá em cima, é o Bahia. Cara, a gente quando tem um momento rico, a gente tem que aplaudir e não ficar defendendo que só um é que presta. Porque o futebol brasileiro, assim, tudo é para resumir a uma única equipe, a um único jogador. A gente não consegue olhar para a diversidade e entender que o futebol brasileiro é feito dela. A gente sempre quer um. O resto é crise e um está bem. E quando um está bem, a gente não fala dele para falar dos outros que têm crise. Porque também, vamos combinar. É isso aí, galera, Alviverde, isso mesmo. O Palmeiras venceu mais um duelo, isso mesmo, contra o Bragantino, de 2-1. Isso mesmo, e está na liderança do Brasileirão, assim como está na liderança da Libertadores. Mas o que você achou desse jogo? Você gostou? Porque a gente viu aí, né, que os comentaristas, eles analisaram o jogo, né, e até fizeram comparação entre o Palmeiras e o Flamengo, e disseram que o Flamengo é melhor, né, faz mais medo enfrentar, né, o Flamengo do que o Palmeiras. E aí, vocês concordam com isso? Deixa aí a opinião de vocês. Não esquece, galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada que rola aqui no canal. E lembrando de deixar aí o inscrito para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.